Sejam muito bem-vindos! Boa noite para todos vocês! Tava morrendo de saudade de vocês também! Muito bem, muito bem! Hoje nós vamos fazer um acolhimento que não vai ser bem acolhimento terapêutico, mas vai ser mais focado numa aula. Vai ser tipo uma aula. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer banhos mágicos. Por quê? Porque no nosso último acolhimento, que foi o ritual de banimento, muita gente me mandou mensagem questionando como fazer o banho, de que forma produzir, se podia ferver, se não podia, se podia jogar de cabeça e tudo mesmo, uma galera que tem medo de jogar água na cabeça, então colou aí algumas questões. E aí eu achei que seria mais conveniente se a gente fizesse, ao invés de um acolhimento, né, essa questão mais terapêutica, etc e tal, se a gente fizesse uma pequena aula para vocês ficarem entendidos de como fazer estes banhos de forma mais eficiente e, por consequência, conseguirem ser mais bem-sucedidos nas magias de vocês futuramente, tá certo? Então, vamos lá, vamos entender. Aqui eu tô com um material para nossa celebração de Sba. Feliz Sba de lua minguante para vocês, meus amores lindos. Eu nem peguei o meu calendário, para ser sincera, eu nem sei onde tá meu calendário mágico, deve estar enfiado em algum lugar pela casa. Eu nem peguei para saber em que lua que a gente tá, que signo tá, não sei, tô meio perdida. Mas hoje é Sba de lua minguante. Nós vamos fazer no finalzinho do vídeo a celebração do Sba. Eu separei um Sba, preparei um Sba bem simplesinho pra gente trabalhar hoje, com elementos que com certeza todo mundo vai ter em casa, para facilitar um pouquinho a vida de vocês, que eu ando propondo coisas muito difíceis, né? O ritual de banimento eu propus coisas muito difíceis, ficou todo mundo louco atrás de uma cumbuca, com que desse para pegar fogo, né? Ficou todo mundo meio doido e hoje eu preparei uma coisa um pouquinho mais simplesinha pra gente poder fazer. Então, antes da nossa celebração de Sba, vamos separando as coisas que a gente vai precisar. Nosso famoso pratinho branco, como sempre, uma velinha. Aqui eu escolhi uma vela hoje, metade branca e metade preta, porque eu vou solicitar na nossa, como é que vocês chamam? Oração, né? Que eles chamam nas perguntas? É oração, acho que vocês falam, né? A nossa oração, que não é uma oração, precisa esclarecer isso, inclusive. Eu vou solicitar no nosso Sba de hoje o equilíbrio entre o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Então, eu escolhi uma vela de duas cores. Mas vocês podem usar a vela branca que vocês tiverem aí, não tem problema. Pode usar sem problemas. Nós também vamos precisar de um incenso, muito importante. Este aqui é da Fênix, né, Evelyn, o nome? Fênix Incenso, eu não sei se vocês conhecem, mas é fantástico, fantástico. Ele não ataca rinite, nem sinusite, é incrível, gente. Testado pela pessoa. Testado pela tia Evelyn, que tem rinite, ela passa muito mal com incenso, e esse aqui não ataca, então fica a dica aí pra vocês. Não estou sendo paga pra fazer esse merchan, acho um absurdo, mas a vida é assim. Vamos precisar do isqueiro também. Antes da gente começar a celebração do nosso... Não pode... Quem foi? Ah, a Aline perguntou. Pode, Aline, pode usar uma branca e uma preta sim, não tem problema. Quem quiser fazer a mesma coisa que eu, vai pedir equilíbrio do lado luz e do lado sombra, pode pedir, pode usar uma branca e uma preta, se tiver. Ou só uma branca é suficiente também, tá bom? Sem crise. Já vou começar falando, né? Todo este vídeo, tanto a nossa pequena aula sobre banhos e quanto a nossa aula sobre nossa celebração de Sba vai ficar disponível aqui no Instagram 24 horas e lá no canal do YouTube para todos sempre, tá? Então, vamos conversar. No último acolhimento, eu ensinei vocês, falei para vocês fazerem um banho de banimento energético, etc e tal. E aí surgiram muitas dúvidas, muita gente com muita dúvida. E aí eu resolvi parar pra gente conversar. Então vamos conversar sobre banhos.
Banhos é uma das magias mais eficientes que a gente tem dentro de contextos mágicos, tá? Além de ser uma das mais eficientes, ela também é uma das mais fáceis de fazer. A gente não precisa de muito conhecimento para poder preparar um banho, tá? Isso porque a natureza é uma gracinha, uma lindinha, e já faz com que a erva tenha todo um processo, um indicativo energético que vai conciliar. Então, assim, uma erva ela tem milhões de indicativos energéticos. Então, a gente pode usar uma mesma erva para várias coisas, tá bem? Então, isso já é um presente aí da nossa grande mãe. Enfim, então um banho ele acaba sendo muito eficiente. Um banho ele vai se utilizar dos elementos terra, por conta das ervas, dos grãos, das flores, das frutas, que a gente pode usar para preparar um banho. Ele vai se utilizar da água como base para preparo daquilo. Vai se utilizar do elemento fogo. Então, nós temos terra, água e fogo em perfeita harmonia, preparando um processo mágico, tá? Por consequência a isso, a gente acaba tendo efeitos que fazem muito bem para questões materiais por conta da terra. A gente tem questões que fazem que acabam sendo beneficiadas também a nível emocional por causa da água e temos um processo bastante expressivo no que diz respeito à energia por causa do fogo, tá? Banhos não costumam ser muito eficientes, por exemplo, em aspectos de cura, de questões psicológicas, a nível do mental, do psicológico. Por quê? Porque a gente não tem o elemento ar embutido dentro desse processo mágico. Então acaba tendo aí uma dificuldade em acessar o nosso campo mental. Dá para trabalhar com água para isso? Dá sim, mas isso não significa que a gente não vai precisar de mais tempo. Então, por exemplo, um banho para energizar pode ser um, já vai ser suficiente, mas um banho para tratar algum aspecto de nível psicológico, no mental da pessoa, a gente vai precisar de pelo menos uns 4 banhos para conseguir atingir o objetivo, porque existe uma leve dificuldade para isso, tá bem? Feito isso, já entendemos quais são os aspectos mais beneficiados. Nós temos algumas formas de fazer banho. Nós temos 3 formas. A primeira forma, fazer um banho sob infusão. Banho sob infusão vai ser do seguinte forma: vocês vão pegar a água base, que pode ser a água da torneira, não tem problema, porque a gente vai ferver essa água. Então o cloro e o flúor são eliminados na hora que a gente ferve. E pausou tudo aqui. Quando pausa, vocês continuam me ouvindo? Me vendo ou não? Pausa também. Pausa, então a gente espera despausar. Pronto, voltou. Internet caiu. Voltou, estamos aqui. Então vamos lá. A gente tem o primeiro processo que é sob infusão. Infusão eu coloco a água para ferver, a água base, fervo essa água, desligo, acrescento as ervas, acrescento os ingredientes mágicos, abafo, dou uns 10, 15 minutinhos e depois utilizo. Isso é um banho feito em infusão. Quais são os ingredientes mais confiáveis para isso? Então, assim, eu uso um banho sob infusão quando eu estou usando erva fresca. Não posso ferver erva fresca. Então, eu uso com erva fresca. Eu uso quando eu vou acrescentar um outro tipo de água. Então, eu vou fazer um banho e vou acrescentar água do mar. A gente não pode ferver água do mar. Eu vou acrescentar água de chuva ou água de cachoeira. Eu não posso ferver essas águas. Então, eu faço sob infusão. Eu vou acrescentar, por exemplo, açúcar. Não se faz necessário ferver o açúcar junto. Então, eu acrescento depois que eu desligo o fogo. Infusão. Nós também temos o tipo de banho que é sob decocção. Decocção é quando eu utilizo ingredientes secos. Erva seca, flor seca, fruta seca, grãos, por exemplo, banho de arroz. É sob decocção, a gente não pode deixar muito tempo lá, senão vocês vão comer o arroz depois. Mas é sob decocção. Então eu coloco a água base, coloco as ervas, espero chegar em ponto de ebulição, aí eu desligo o fogo e deixo aquilo lá uns 10 minutinhos descansando. E aí eu utilizo o banho. Decocção. E nós também temos o tipo de banho misto, que é quando, por exemplo, eu vou usar o manjericão e o alecrim que eu tenho na cozinha seco, mas quero acrescentar aquela folhinha de arruda do meu quintal. Aí eu faço. Primeiro,
o banho sob decocção, fervo o manjericão e o alecrim para eles desprenderem a propriedade, deixar o banho bem verdinho e aí depois eu acrescento a arruda. Isso é um banho misto, é quando eu misturo as duas formas de preparo, ok? Muito importante. Para poder preparar um banho, a gente precisa ter todo o cuidado com os materiais que eu vou usar para isso. Então eu preciso ter uma panela própria para banho, porque pega gosto e a gente não pode. A gente também não pode ter contaminação energética de outras coisas que tenham sido feitas naquela panela, como por exemplo, carne. A gente tem a contaminação do sangue, não é legal misturar isso depois num banho de purificação, por exemplo. Então, uma panela própria. A gente precisa de uma colher de pau própria para poder mexer o banho. É muito importante o movimento do banho. Não dá para ficar bagunçando o banho. Então, sempre movimentar para a mesma direção para poder manter a harmonia. Se concentrando, verbalizando palavras de poder enquanto o banho está ficando pronto, para a gente poder ter o máximo de indicativos energéticos. A gente precisa também de uma peneira própria e de um recipiente para armazenar este banho depois que ele estiver pronto. Sabe aquele potinho que todo mundo tem, que leva para o banheiro com a água e acrescenta a água do chuveiro e joga o banho? Então, este potinho, ele tem que ser de uso exclusivo para o banho. A gente não pode, por exemplo, colocar um banho todo lindo, todo bem feito, todo bonitinho, dentro de um pote, dentro do balde, que vocês passaram um pano na casa no dia anterior. Aí vocês botam o banho dentro do balde? Não dá, gente, não pode. Então, uma panela própria, uma colher de pau própria, como é o nome? Peneira. Uma peneira própria, um recipiente próprio para guardar esse banho, misturar com um pouco mais de água caso seja necessário, joga de tudo. Aí vem a grande briga, né? De onde jogar este banho? Ai, pode jogar de cabeça e tudo. Vamos lá. Se eu tô fazendo um processo de limpeza do meu campo áurico, vocês concordam que eu não posso deixar metade do meu campo áurico limpo e a outra metade sujo? Eu tenho que jogar no campo áurico todo. Isso inclui a minha cabeça. Se eu estou fazendo um processo de limpeza e eu estou com os pensamentos confusos, onde esse banho tem que tocar? Nos chakras da cabeça. É a mesma coisa que, por exemplo, fazer banho de assento. Banho de assento para limpeza de Kundalini, por exemplo, não precisa tocar na cabeça. Não há a menor necessidade, não tem função para isso. Mas se eu tenho uma função onde este banho precisa influenciar os chakras da minha cabeça, ele tem que tocar na cabeça. É claro que nós temos algumas religiões de matriz africana onde o orixá não permite que algumas ervas, que algumas coisas aconteçam na coroa da pessoa. Mas isso são casos muito específicos de pessoas que seguem essas religiões e que sabem o que pode e o que não pode. Ok? Isso é cada um trabalhando com a sua vertente religiosa, com a sua vertente espiritual, ok? Não estamos aqui para ditar regras. Mas quando eu vou trabalhar um banho, eu trabalho com influência no campo áurico, eu trabalho com influência nessa questão dos meus chakras. E eu preciso saber exatamente onde direcionar. Se eu estou fazendo, por exemplo, um banho de conexão com os meus mentores, eu não preciso jogar ele na cabeça e tudo. Eu posso jogar ele só no umbigo. Esticar a barriga assim, botar a barriga para frente e jogar ele só no umbigo. Porque o que vai favorecer é o chakra umbilical. É este chakra que tem que absorver a energia. O cardíaco, o Hara, o Kundalini, não vai fazer diferença. Então eu preciso ter esse entendimento de para que é, para poder escolher qual é o chakra mais adequado. Entenderam? Então, pode jogar banho de limpeza na cabeça? Pode. Às vezes a energia nociva está sendo produzida aqui e emanada para o resto. Todo mundo um dia já ficou com a cabeça cheia de caraminhola. Não é nenhuma surpresa para ninguém, algo desse tipo, tá bem? Da mesma forma que tem banhos, por exemplo, que a gente tem que jogar nos punhos apenas. Ou que a gente tem que jogar só no Kundalini. Então eu teria que fazer um banho de assento ou um banho tcheco. É isso que chama, né? Banho tcheco. Fazer banho de assento, gente, é muito difícil. Quem aguenta ficar naquela posição para fazer banho? Eu não aguento. Então, o banho tcheco é mais vantagem na hora do processo todo ali.
Entenderam? Hoje nós não vamos fazer banhos. Eu só vim aqui a nível de esclarecer mesmo, porque rolou muita dúvida, tava todo mundo muito preocupado com como fazer, de que maneira faz, como faz, etc e tal. Aí veio, por que peneira, Jéssica? Porque eu já tive o desprazer de jogar um banho de manjericão no cabelo. E, gente, passou um mês, eu ainda tinha manjericão grudado no cabelo, ainda mais cabelo enroladinho, eu fiquei com manjericão o ano inteiro no cabelo. Então não joguem banhos na cabeça sem coar, porque senão vai ficar tudo grudado lá e não vai ficar legal, vai ficar ruim, e vocês vão ficar putos com o banho depois, tá? Então às vezes a gente precisa coar sim. Além disso, eu, Jéssica Paixão, filha da criação divina, oriento os meus discípulos a não jogarem os restos mágicos, o lixo mágico, tudo que sobra proveniente de uma magia no lixo normal. Infelizmente, quando a gente joga um banho no corpo, isso vai para o ralo e vai embora. Todos os meus discípulos são orientados a queimar o lixo mágico para desprender aquela energia e emanar isso para o universo de novo. Então, coar o banho é sempre necessário, porque eu consigo dar um destino adequado para aquelas ervas que me serviram muito bem naquele momento e que precisam de uma finalização honrosa e respeitosa, tá certo? Eu acho que é isso. Evelyn, perguntas? A tia Evelyn tá rindo. O que perguntaram aí? A tia Evelyn, banho de assento, é literalmente sentar? Então... Não, aquela pessoa te perguntou, é pra sentar? Então... Você é de assento também? Na verdade não, sabia? Tem alguns banhos que a gente abaixa. Olha eu explicando como fazer banho de assento ao vivo no Instagram. Eu passo cada vergonha. A gente vai agachar em posição de cócoras. E, peraí, tem alguém falando alguma coisa dos corações. O que estão falando dos corações? Alguém disse que a quantidade de coração que outras pessoas ficam apertando trava a live. Trava a live. Meus amores lindos, não sei, eu amo vocês incondicionalmente. Eu não posso falar que é verdade ou não. Adoro ver esses coraçõezinhos todos coloridos subindo, mas por favor, parem os corações. Me mandem corações depois no WhatsApp, no privado, no inbox. Eu vou amar os corações de vocês lá, mas não mandem os coraçõezinhos aqui, porque segundo informações, travo ao vivo. Aí vocês acabam me vendo toda esquisita. Saindo, então, que tem uma galera que acabou de entrar e é tipo, nossa, que legal como ela é bonita e quer expressar o amor que sente por mim. Vocês têm que ser pacientes com as pessoas que me amam. Que é isso? O que eu tava falando? Explicando o banho de assento. Tem gente que fica de cócoras, bonitinho, e aí só joga água. Joga água nas partes, tá? Então não consegue sentar. Não precisa sentar, não sente a necessidade. E tem gente que faz isso de pé mesmo, que só joga água. Uma pergunta interessante. Lavando as partes, tá? É fácil, não é difícil. Já que para não queimar, pode descartar na natureza, tipo resto de vela, de banho. Tudo que é orgânico, a gente pode descartar na natureza, com todo respeito e amor pelo povo em pé, que são as árvores. Então eu me desloco até uma árvore, peço licença para esta árvore, ponho no pé dela, peço para que aquela energia seja absorvida, reciclada e ok. É isso. Orgânico, vela não. Vela vai sofrer um processo de deterioração natural por causa de sol, chuva. Olha os coraçõezinhos subindo. Vocês são umas gracinhas com esses coraçõezinhos. Não subam os coraçõezinhos, mandem coraçõezinhos nos comentários. Deteriorização da vela. Deteriorização da vela natural por conta de sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva. E aí a vela, ela faz um processo de assoreamento do solo. Vai dificultar a absorção de água da raiz da árvore. Então, não coloquem vela em pé de árvore, tá? Isso vai ser extremamente prejudicial para a árvore a longo prazo. Resto de vela, o celofane da vela de 7 dias, o palitinho do incenso, queimem tudo, tá bem? Deixa queimar lá bonitinho, não vai fazer mal pra nada, não libera
ele metais pesados na natureza, no ar, então a gente não vai estar poluindo, tá tudo bem. Palavra de gestora ambiental formada, bonitinha, com louvor, ok? É isso? Temos mais alguma dúvida, Tia? Vela marrom? Pode ser usado hoje? Pode usar uma vela marrom, sim. Gente, vamos lembrar, estamos em meio a um apocalipse zumbi, o planeta está acabando, a deusa tá brava conosco, né? Ela decidiu. O Krakatoa lá resolveu explodir, tá todo mundo perigando morrer. Então a gente não tá podendo escolher cor de vela neste momento. A gente vai usar a cor de vela que tem. Você tem nós temos um estoque de pelo menos. É que eu tenho, gente, eu sou a louca das velas. Eu tenho centenas de velas espalhadas pela casa. Então eu tenho todas as cores. Mas tem gente que não tem a mesma coisa. Então usa o cor de vela que tiver. A gente não vai ficar se apegando a estes detalhes, tá bom? Porque assim a gente não fica nos limitando energeticamente. Eu prefiro que faça o spa com uma vela marrom do que não faça o spa. Simples assim, entendeu? Melhor fazer do que não fazer. Acho que é isso. Podemos ir para o nosso spa? Só uma pergunta sobre o patuá. Descartar o patuá. O patuá não se descarta, certo? A gente não descarta patuá, a menos que esse patuá tenha desmanchado. Então, meu patuá rasgou, meu patuá abriu, aí a gente tem que descartar. Eu recomendo queimar, não recomendo colocar na natureza, recomendo queimar isso. Gente, queimar coisas é muito legal, porque as pessoas são tão resistentes a queimar coisas. Gosto tanto de botar fogo em tudo. Portugal tá te mandando um abraço. Portugal, olha como vocês são lindos. Beijo para Portugal. Um dia eu ainda vou conhecer vocês, que eu tenho família em Portugal. Eu não os conheço pessoalmente, mas sei que eles estão aí bem bonitinhos. Um beijo pro pessoal de Portugal. Bom, vamos começar então o nosso spa. Espero que todo mundo esteja com incenso. Quem chegou agora, pega incenso. Pega a vela, eu tô com uma vela branca e preta, mas pode ser só branca, pode ser só preta, pode ser azul, pode ser a cor que você tiver. Jéssica, eu tenho uma vela laranja. Usa a vela laranja, que laranja é sucesso, ok? Pega lá o seu incenso, pega lá a sua vela, o seu pratinho, o isqueiro e vamos começar a celebrar o nosso spa. Gente, eu preciso de uma luz, alguém que ilumine a minha mente para eu conseguir colocar música nessas lives, porque eu sinto a necessidade de uma música, eu acho tudo muito vazio, e não tem como, porque a tia Evelyn tá usando o celular dela aqui, eu tô usando meu celular aqui, o computador aqui, eu vou botar música onde? Vou cantar, plena. Eu sei uma música. A plenos pulmões vou cantar aqui. Eu sei uma música. Vamos começar? Primeiro de tudo, ó a tia Evelyn querendo cantar na minha live, já é a terceira vez que ela quer cantar na live, né? A gente vai deixar a tia Evelyn cantar. Um dia a gente deixa a tia Evelyn cantar. Ó, primeira coisa, vamos encostar a vela lá bonitinha no pires, para não correr o risco da vela cair, botar fogo em nada, né? Vamos evitar botar fogo nas coisas que não precisam pegar fogo. Derrubei parafuso em mim mesma. Ó, colou a vela lá no pratinho, bonitinho, não tá caindo, assim a gente evita grande parte dos acidentes, são porque não colou a vela direito no pratinho. Então, colem a vela de vocês direito no pratinho, tá certo? Muito bem, vamos acender a vela. E na vela eu vou acender o incenso, sabe por quê? Porque esse incenso é ótimo, mas ele demora para acender. E eu tô só com esse isqueiro. Se esse isqueiro acabar... É porque tem que ser com um negócio que seu pai explodiu. Com maçarico? Sim. Deixa eu acender o incenso aqui. Já falei que esse incenso é ótimo, o incenso da Fênix. Não estou recebendo dinheiro para fazer merchan. A pessoa falou que a caixinha já tá bem. A gente tem a caixinha. A gente é muito burra. Quem falou da caixinha? Como você é abençoada. Olha que é uma mulher, que mulher inteligente que você é, que eu tenho uma caixinha enfiada ali no cantinho, nem lembrava dessa abençoada, pois na próxima vai todo mundo ter música, vocês não vão nem ouvir eu falar, porque a música vai estar tão alta, vai estar todo mundo só ouvindo música. Deixa eu voltar pra minha casinha, né? Voltar a ser a sacerdotisa, deixar de ser a Jéssica, conectar com a sacerdotisa. Hoje nós vamos celebrar o spa de lua minguante.
A lua minguante tem uma relação direta com a face anciã da deusa, então é um excelente momento para solicitar maturidade, sabedoria, conexão com os nossos ancestrais, o entendimento do tempo de duração das coisas na nossa vida. É um excelente momento para aprender a caminhar com mais cautela, com mais prudência, com mais criar menos expectativas sobre algo. É um excelente momento para interiorizar essa energia, trabalhar dentro do nosso íntimo para passar para frente. Hoje eu estou usando incenso com a intenção exatamente de absorver essa energia pela respiração, fazer com que isso manifeste no meu campo psicológico e mental, para que eu faça o expelir dos bloqueios mentais que eu mesma crio. Então, mesma coisa para vocês, a gente vai estar eliminando todos esses bloqueios através da maturidade e da sabedoria. Por consequência, hoje eu escolhi uma vela branca e preta para a gente trabalhar no processo de equilíbrio entre o meu lado luz e o meu lado sombra. Todos temos luz e sombra, e este processo, quando em equilíbrio, gera a perfeição, ok? Então, hoje é tudo isso numa coisa bem simples, um incenso e uma vela. Eu gosto desses rituais mais simplesinhos, porque assim vocês entendem que a gente não precisa de muita coisa para fazer uma magia. Porque a magia tá aqui, ó, tá aqui dentro, tá na intenção, tá no falar, tá no gesticular, tá no fato de vocês se entregarem para a energia. Então, hoje um incenso e uma vela vai ser mais do que suficiente, tá certo? Então, vamos começar. Acendam aí as velhinhas de vocês, o incenso de vocês. Quem estiver fazendo ao vivo faz comigo. Quem for fazer isso depois não tem problema, faz depois, não tem hora para isso. Prece, todo mundo fala prece, né? Vou esclarecer, gente. Tudo que eu falo durante os rituais, durante os esbás, durante as coisas, sai de dentro de mim. Isso não tá escrito em lugar nenhum. Não tá escrito em lugar nenhum, eu invento na hora. Tanto é que eu nem lembro o que eu falei depois, porque sai na hora. É tudo invenção da minha cabeça, meio biruta. Então, vocês falam, manda essa prece. Gente, pra eu mandar, eu vou ter que ouvir o vídeo e escrevendo junto, porque eu falei do coração, não foi montado não foi planejado. Até quando vocês podem celebrar este spa? Até dia 21. Então, até terça-feira da semana que vem, a gente pode celebrar esse spa, porque dia 22 vira para a lua nova e aí não pode mais fazer, tá bom? Então, só até dia 21 de abril, este spa. Ou na próxima lua cheia. Aí vocês vão acompanhando as folhinhas de vocês, o calendário de vocês, tá bom? Vamos começar então. Fechem os olhos, respirem fundo 3 vezes para baixar a frequência, eu principalmente, né, que fico louca aqui falando com vocês. Então vamos lá. Neste momento, eu evoco a energia da lua minguante, a força da anciã, a sabedoria daquela que já teve toda a experiência de uma vida. Solicito a força de meus ancestrais para que possam me amparar, orientar e guiar a partir de agora, neste momento e além dele. Solicito a grande anciã que sua maturidade prevaleça sobre mim, que a compreensão sobre os ciclos de existência em minha vida se faça, que o entendimento e a aceitação de meu lado luz e lado sombra aconteçam, promovendo a harmonia
e o equilíbrio de quem eu de fato sou. Que os dois lobos que existem dentro de mim, grande anciã, possam caminhar lado a lado, sob minha orientação e comando. Que eu possa ser luz quando assim for necessário. Que a minha luz se expanda, cresça e ocupe todos os cantos onde eu estiver presente. Que eu possa ser sombra quando necessário. Que a escuridão recaia sobre aqueles que fizerem este lobo despertar. E que eu possa mostrar toda a minha força e determinação de forma prudente e sempre respeitosa. Que a aceitação destes dois lados aconteçam e que a vibração com eles em unissono possam garantir a mim a harmonia que busco há tanto tempo. Que a luz que ofereço neste momento faça o desprender de todos os resquícios energéticos que impedem o meu sucesso. Que os meus processos autopunitivos sejam eliminados. Que a minha falta de fé e descrença no mundo sejam banidas e minguem com a sua força, grande anciã. Que o incenso aqui ofertado entre pelo meu nariz e faça morada em minha mente. Que a fumaça deste incenso dance em meio ao meu corpo, purificando os meus pensamentos, os meus aspectos mentais e psicológicos, libertando todas as crenças limitantes, toda a falta de amor próprio, a falta de coragem, a falta de fé. Que este incenso entre, faça a purificação que deve e ao sair de dentro de mim expurgue e elimine todos os obstáculos que eu mesma crio e que me impede de alcançar o sucesso. Que este incenso entre, purifique o que deve e ao sair elimine todo o medo e toda a falta de fé em mim mesma. Que a sua força, grande anciã, me ilumine nesta noite e possa compor a mim a força do sangue de meus ancestrais, a força e a sabedoria de cada um deles. Que as experiências já vividas sejam para mim um farol de orientação e direcionamento, como a luz desta vela neste momento se faz. Que as forças da deusa, em sua face anciã, permaneçam vibrando junto de mim até a próxima lua minguante. Que essa energia não se desprenda e não se perca. Que assim seja, como foi no princípio, hoje está sendo e para todo sempre será. Ah, como vocês são lindos! Aproveitem dessa energia, absorvam, façam uma prática bem gostosa que eu sempre recomendo quando a gente trabalha com incenso, que é assistir o incenso queimar. Olhem a fumaça, percebam os desenhos que ela faz. O incenso queima tão rapidinho, se permitam assistir ele queimar até o final. Vai servir como parte do ritual, vai servir como parte do processo terapêutico e já vai favorecer certa facilidade em meditar. Assistam o incenso, percebam as suas nuances, o desenho da fumaça,
sintam o cheiro, absorvam essa energia com o máximo de intensidade que for possível. Eu os amo do fundo do meu coração. Até o próximo acolhimento, que vocês sejam extremamente abençoados por essa linda lua minguante que está vibrando conosco. Beijos!